A chegada da geração Z ao mercado de trabalho tem gerado uma série de desafios para as empresas. Com características e expectativas distintas das gerações anteriores, esses jovens profissionais nascidos entre 95 e 2010 trazem consigo uma nova dinâmica que muitas vezes contrasta com práticas tradicionais das organizações. Desde questões de etiqueta e comportamento até a busca por maior flexibilidade e propósito no trabalho. As empresas precisam se adaptar para atrair e reter esses talentos. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Fabiana Vieira, ela é especialista em comportamento, e a gente vai bater um papo aqui para trazer mais informações para os jovens e também para as empresas que enfrentam essas dificuldades. Fabiana, tudo bem? Tudo bem, João? É difícil a gente ter que estar no meio dessa situação, porque você trabalha com isso e estuda o comportamento das pessoas, e a gente entende que existe um choque. Uns apegados à tecnologia e muito rápidos, outros com métodos tradicionais. Como é que a gente faz para unir isso aí e extrair o melhor deles? Meu Deus, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos fazem o tempo inteiro, né? A gente está falando da conexão entre a experiência e a tecnologia, né? E como é que esses dois setores, esses dois mundos se comunicam, né? Dialogam e convivem num mesmo espaço, né? E quando eu falo sobre isso, eu sempre trago, né, reflexões que são muito importantes, né? A primeira delas, respeito acima de tudo, né? Pessoas são pessoas, independente da geração a qual elas pertençam, né? Então, respeito. Empatia, né? Nós precisamos ser empáticos e entender qual o momento que cada uma daquelas pessoas viveu e o que elas construíram ou constroem, né? E tecnologia e experiência precisam andar lado a lado. Elas precisam estar juntas, conectadas. Nenhuma empresa de mais de 10 anos é possível que exista sem experiência. Mas ela também não coexiste se ela não tiver tecnologia. Então, nós precisamos abrir dentro das empresas uma comunicação, um diálogo, para que essas duas gerações consigam se conectar, se respeitar com empatia. Esse é o grande trabalho hoje, né? É uma fórmula mágica, né? Não mágica, tem algumas técnicas que a gente consegue utilizar, né? A gente precisa entender que, como você falou, foi muito bem colocado, né? É uma nova sociedade, né? Esse novo perfil de trabalhador, esse novo perfil de mão de obra é diferente da nossa mão de obra, né? Eles são regidos por algumas coisas, né? Por exemplo, o propósito. Eles não conseguem trabalhar numa empresa que não tem um propósito claro, porque eles querem seguir aquele propósito. Outro ponto que é essencial para essas pessoas, né, é a tecnologia. A gente não consegue não permitir que eles trabalhem com tecnologia. Flexibilidade. Eles não conseguem ficar dentro de uma caixa. Isso para eles, horário de entrada, horário de saída, para essa geração, é completamente desnecessário, porque a internet é 24 horas. Ela é conectada com o mundo, eles falam o tempo inteiro com o mundo, né? E as redes sociais, elas possibilitaram algo que é ainda mais complexo. Todo mundo tem voz. Todo mundo fala, né? O tempo inteiro você pode falar, você pode se colocar, você pode trazer uma opinião. O único questionamento e o grande pulo do gato, talvez por assim dizer, dentro das empresas, é como é que eu trabalho essa oratória dentro de uma ouvitória. Como é que eu estimulo essas gerações a se escutarem ativamente, tanto a geração mais antiga como a nova. Então, existem algumas técnicas, alguns trabalhos, algumas dinâmicas de grupo que a gente consegue estabelecer essa escuta ativa nos ambientes de trabalho e possibilitar esse diálogo aí. Que diferenças ou que diferenciais, né? O que a gente pode aproveitar de melhor que esses jovens podem trazer para uma empresa? Essa geração é uma geração que nasceu digital. Diferente da nossa geração, que é uma geração de transformação, né? Nós passamos de analógicos para digitais, nós nos adaptamos, eles não tiveram esse momento ou essa oportunidade. Eles já nasceram digitais. E isso ajuda muito. Por que que ajuda muito? Porque nós somos dependentes da tecnologia. Então, se eu tenho alguém dentro da minha empresa especialista,
que saiba trabalhar com essa tecnologia, é muito melhor. Por quê? Porque a adaptação a novas tecnologias, ela é mais rápida. E se eu consigo ter alguém dentro da minha empresa que se adapte rapidamente a esses novos sistemas, essas novas tecnologias 4G, 5G, que estão aí o tempo inteiro conectando o mundo, eu consigo trazer mais rapidamente isso para dentro da minha empresa e ela se torna mais ágil no processo do trabalho ou do mercado de modo geral. O ponto, João, e é um ponto que é super importante, a gente não foge da tecnologia. Então, a nossa empresa ela precisa criar formas de conectar essa tecnologia de forma inteligente. E por que não através dos nossos jovens? Por que não aproveitar essa adaptabilidade deles, por ser uma geração digital e rápida, para trazer isso para dentro das nossas empresas? Fabiana, conversando esses dias com um gestor de uma determinada empresa, ele estava me dizendo da dor que ele tem no seguinte aspecto. Eu tenho pessoas dos dois grupos. Sim. Os mais tradicionais, aqueles que já vêm de algum tempo, e jovens, né? Que em alguns casos são jovens aprendizes, ou seja, 18, 19, 20 anos, que vêm de uma realidade, como você estava falando, completamente diferente. E ele estava me dizendo o seguinte, o grande problema que eu tenho no meu departamento hoje é que, por exemplo, se eu pego uma pessoa com mais experiência e ele, de repente, tem uma tarefa para fazer, ele termina aquilo ali, ele vê o colega do lado com alguma dificuldade para fazer a dele, ele sai e vai ajudar. Essa geração nova, eles não têm esse perfil. O importante para eles e o que fundamentalmente para eles, o ponto, é eles entregarem a demanda. Eu entreguei a minha demanda perfeito, do jeito que a empresa quer, isso é o importante. Né? Como é que a gente trabalha isso dentro de uma equipe? Porque a gente tem pessoas, óbvio, com características diferentes, com experiências diferentes, só que isso não pode impactar o rendimento. Sim. Né? Como é que a gente trabalha isso? A geração Z, ela é uma geração que ela gosta de comunicação direta e objetiva. Quando eu falo isso, o que eu quero estruturar isso na cabeça das empresas ou dos empresários, né? Tem dentro das empresas uma cultura, que é uma ótima cultura, de feedbacks anuais, né? A gente trabalha com feedbacks anuais, tem sistemas para isso, enfim, que já são muito utilizados. Só que para essa geração, esse tipo de feedback não funciona. Essa geração é uma geração imediatista. Eles precisam na hora, entender na hora, conectar na hora. E eles precisam que essa comunicação ela seja clara. Como é que a gente estrutura isso dentro das empresas para construir uma proatividade, que é o que eu entendo da dor desse empresário? Construa uma cultura dentro da sua empresa de feedbacks regulares. O que são os feedbacks regulares? João, eu esperava de você a proatividade de ajudar o seu colega nesta função porque ele não entendeu. Eu posso contar com a sua ajuda num próximo momento para que você indique para ele o melhor formato, ou indique para ele como ele pode fazer mais rápido, qual caminho você está utilizando. Todo ser humano, João, independente da idade dele, precisa se sentir pertencente a uma instituição, a um local, a uma sociedade. Quando eu dou esse feedback automático, direto, claro, regular para ele, eu estou dizendo você pertence. Você é importante nessa instituição. E quando eu comunico para ele claramente e objetivamente o que ele precisa fazer, qual é a minha expectativa, ele faz. O grande problema é, nós imaginamos que o outro entende o que nós queremos que ele entenda. E hoje não é mais assim que funciona. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de um cientista político norte-americano, Herbert Simon, e ele diz, a riqueza de informação gera pobreza de atenção. Nós vivemos numa sociedade riquíssima de informação. Você tem um celular que o tempo inteiro está vibrando para você. Informação, pessoas querendo falar com você, são redes sociais, são jornais, várias coisas ali o tempo inteiro. Você vai dar atenção para quem? Você escolhe ali. Porque é tanta informação que você vai dar atenção para um só. Por isso que eu preciso estreitar a minha comunicação. Eu preciso ser direto quando eu comunico, objetivo, claro. Ele precisa saber exatamente qual é a minha expectativa.
Eu não posso esperar que ele entenda. Isso não existe mais, isso acabou. Então, a forma que esse empresário tem é feedback regular, objetivo, claro, alinhamento de expectativa. Conversando aqui em off, e eu estava falando para a Fabiana que eu sou um tanto quanto analógico no sentido de que, por exemplo, eu não gosto de reunião por Zoom. É uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de estar próximo das pessoas. Como é que você pega alguém que tem essa dificuldade e insere ele num mundo que é totalmente diferente? Não que eu não seja da tecnologia, eu sou obrigado a trabalhar com tecnologia e ela me ajuda demais. Eu gosto muito, né? Aliás, a gente não fica mais sem telefone, sem iPad. O carro, a chave do carro hoje é um mundo a ser descoberto, né? Mas existem pessoas que têm essa dificuldade, que de repente já trabalham há muito tempo nas empresas, que vêm de um ambiente totalmente analógico e têm dificuldade nessa transição. Como é que a gente joga essa pessoa dentro desse novo mundo e trabalha com elas? Assim, João, nada substitui o olho no olho. Nada. A interação entre as pessoas será sempre interação entre as pessoas, né? Essa individualidade é o que torna a sociedade tão rica, né? Só que a tecnologia está aí. Nós não temos como fugir dela. E ela veio para facilitar muitas coisas, tá? O que ela facilita? Custo. Ela minimiza o custo, né? Antes, para você fazer uma reunião importante em qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, você tinha que pegar uma passagem, cara, o tempo que você desperdiça. Hoje você consegue falar com todo mundo em frações de segundos, porque você tem uma tecnologia que te permite isso. Então, primeiro ponto, a gente não foge da tecnologia. Então, nós precisamos nos conscientizar que ela é importante e que ela existe. Um ponto que minimiza ou que mitiga esse desconforto são as reuniões híbridas. Não sei se você já participou de alguma, Sim. mas elas facilitam para quem tem essa dificuldade. Você faz numa sala de reuniões, com pessoas que estão fora e pessoas que estão dentro, no mesmo ambiente. Você mitiga isso, você minimiza esse desconforto. Acabar com o Zoom, acabar com qualquer plataforma? Sem volta, é um mundo sem volta. Sem volta. Então, nós precisamos, mais uma vez, nos adaptar e entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Só que ele pode gerar menos dor. Como? Fazendo essa reunião híbrida, essa mista, conectando, não deixando a sua agenda 100% no Zoom. Faz uma agenda mista com reuniões presenciais e reuniões no Zoom. Isso vai ajudar, porque vai minimizar esse desconforto. Mas essas plataformas, elas estão aí e elas são uma realidade. Fabiana, para a gente terminar, como a geração Z pode se adaptar à cultura das empresas, que também passou por um processo de transformação e vai continuar, Sim. né? Hoje é comum você ver o endomarketing das empresas trabalhando cultura organizacional. Sim. Né? Como é que a gente pode entender isso aí e fazer eles entenderem que esse mundo existe? Uma coisa que é muito importante, João, que eu vejo essa prática acontecendo nas empresas, é o que a gente chama de onboarding, que é quando você recebe esse funcionário, né? Esse é um momento crucial para a geração Z. Por que é um momento crucial? É ali que eu digo tudo para ela. Digo o quê? Quem sou eu? Qual é a minha cultura? A minha expectativa. O alinhamento de expectativa, ele tem que estar muito claro desde o início. Eu preciso dizer para essa geração o que eu espero dela, o que eu quero dela. Qual o retorno que eu quero dessa geração? E aí é naquele momento que essa geração vai dizer, eu me conecto ou não me conecto. Ela vai criar um compromisso com aquela empresa. Não um compromisso que você tem ou que eu tinha quando eu era CLT, mas o compromisso de, eu concordo, eu estou em linha com esse objetivo, eu estou em linha com essa expectativa. O propósito dessa empresa ele tem que estar muito claro desde o início. Ele tem que estar ali. E tem que ser dito para essa geração o que você pode e o que você não pode. Quando você fala de vestimenta, isso é uma dor grande dos empresários, tem que estar escrito. Tem que estar escrito. Você não pode vir de minissaia nesse ambiente. Mas por quê? Porque é uma regra. E é uma regra clara, ela não pode ser quebrada. Se eu falo isso desde o início, isso não me gera problema. A grande questão é, a nossa geração é uma geração do pressupõe o óbvio. Nós pressupomos que é óbvio. Óbvio para quem? O óbvio precisa ser dito. Nós precisamos comunicar o óbvio. Ele tem que estar claro para todo mundo. Todo mundo precisa saber
qual é a expectativa geral daquele público ou daquela empresa. Então, quando a gente faz isso, a gente já consegue fazer com que essa geração se comprometa. E qual é o ponto dessa geração? Eu preciso entender que eu estou inserido dentro daquele processo. Então, eu preciso ter uma escuta ativa para ouvir as pessoas, eu preciso entender que empresa é aquela, porque o mundo ele é digital, ele é 100% tecnológico, ok, mas as empresas não. As empresas estão em transformação, elas também estão em adaptação. São muitos anos operando daquela forma. Ah, nenhuma empresa se adaptou ainda? Não é isso que eu estou dizendo. Só que a adaptação das empresas não é no mesmo ritmo da tecnologia. Até porque a tecnologia ela muda a todo instante, né? Exatamente. Não dá para acompanhar. É obsoleto o tempo inteiro. Sim. Exatamente. Agora, esse alinhamento, Fabiana, de expectativas, isso precisa ser feito, por exemplo, no momento do recrutamento, para quando o cara entrar na empresa, eu já estou sabendo e fim de conversa. Então, se eu assinar o papel lá, eu estou sabendo o que vai acontecer comigo. Ou depois da contratação, ali, quando você vai receber o funcionário, você vai sentar com ele, vai explicar. Qual que é o momento certo de fazer isso? Eu acredito que é no onboarding, tá? Por que é no onboarding? Porque o processo de recrutamento, ele não é definitivo para ninguém, né? Muitas pessoas estão participando de vários processos seletivos ao mesmo tempo. Então, não é aquele momento que você precisa se aprofundar tanto. Claro que você vai falar sobre a cultura, você vai falar sobre o propósito da empresa, mas você não vai detalhar da maneira como ele deve ser detalhado. Quando você vai para o onboarding, que é o processo, que é aquele período ali dos 45 dias que você tem de experiência, que eu gosto de você como funcionário e você, empresa, gosta de mim como funcionário. Aquele período do namoro ali. Esse é o melhor período, porque é o período que você vai testando a pessoa no dia a dia. O recrutamento, ele é só uma foto. Você vai saber se aquela pessoa realmente faz sentido para a sua equipe, se ela é agregadora, no dia a dia. Quando ela estiver funcionando. Quando ela estiver funcionando. E aí é nesse processo que você vai inserindo essas informações e você vai trazendo. Esse alinhamento de expectativas, ele precisa ser claro, objetivo, mas tem que ser no momento em que aquela pessoa já está dentro do time. Fabiana, queria te agradecer, bem legal o nosso gratidão, papo. amiga. Inclusive, queria já te convidar para a gente continuar essa conversa. Opa! São assuntos importantes, assuntos do nosso cotidiano. A gente não vai mais voltar a ser analógico, pelo contrário, a gente vai ser cada vez mais tecnológico. E acho que isso faz parte de um crescimento para preparar essa geração que está vindo e adaptar aquela que já estava atrás, né? Faz parte da nossa vida. Obrigado por estar aqui, viu? Gratidão a minha. Então tá joia.